Fala nação, separei o vídeo aqui para vocês de todas as informações do Flamengo dessa quinta-feira. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Começando o Globo Esporte, que classificação suada do Flamengo, hein? Que loucura! Esse grupo C da Conmebol Libertadores, 3 times empatados com 11 pontos, gente. O Flamengo passou em segundo com 3 gols a mais de saldo do que o Central Córdoba, time argentino. E quase por um pouquinho de nada que o Flamengo não foi eliminado nos acréscimos. Um sufoco danado. Entre alívio e cobrança, o Flamengo se despediu sem brilho na fase de grupos da Libertadores com a vaga nas oitavas. Queríamos classificar em primeiro, assim como o nosso torcedor. Não conseguimos classificar em primeiro, mas o importante é a classificação. Não podemos esquecer que esses jogadores jogaram domingo, 4 da tarde, no campo sintético do Palmeiras contra o líder do Campeonato Brasileiro. E hoje, 3 dias depois, estavam no campo. Alguns no sacrifício. Mas nem todos os jogadores estavam no Maracanã para trabalhar. Tinha uma turma de férias do futebol europeu que foi matar saudade do Flamengo. João Gomes, junto e misturado com a torcida. Rodinei, Paquetá e Vini Júnior. Esse, aliás, reencontrou o Flamengo e outro velho conhecido, Carlo Ancelotti, ex-chefe no Real Madrid e agora comandante do Vini na seleção brasileira. Ancelotti estava de olho no time que tem 5 jogadores na lista dele para os jogos contra Equador e Paraguai. Na primeira visita ao Maracanã, testemunhou a enorme dificuldade que um elenco estrelado teve para vencer o Deportivo Táchira, time com a pior campanha da Libertadores. Ele rola mais atrás no Alan. Alan domina. Veja como o time da Venezuela fica todo fechado à frente da sua defesa. Não existe nenhum time que tem facilidades de entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era uma linha de 6 e linha de 7 e os 10 dentro da área. E quando passava pela fileira de jogadores de amarelo, tinha um de azul para criar dificuldade, o goleiro Camargo, de onde quer que a bola viesse. O Alan pode bater pro gol, espalma o goleiro! E o Pedro, de volta ao time titular e que esteve na pré-lista do Ancelotti, não conseguiu impressionar tanto o italiano. A bola passou ali, o Pedro tocou sobre o gol! Bruno Henrique entrou no segundo tempo já deixando o Flamengo mais perigoso, mas a cabeçada forte do Gerson foi em cima do goleiro, que não teve tanto trabalho com a Arrascaeta numa noite de pouca inspiração do camisa 10. O Arrasca não pegou legal e o goleiro segura firme. Não conseguimos criar essas chances claras. E isso foi causando um pouco de nervosismo com bola. A torcida do Flamengo não esperava tanto sufoco num jogo contra um time que tinha perdido as 14 partidas anteriores que disputou no Brasil pela Libertadores. E quem trouxe alívio foi um zagueiro. Numa cobrança de falta, Luiz Araújo encontrou um espaço e Léo Pereira disparou para lá. Olha o Léo Pereira! Léo Pereira! É o nome que desafoga a nação rubro-negra no Maracanã! Um toque sutil, meio que levitando, para de pé esquerdo abrir o placar! Luiz Araújo tentou fazer o dele também, mas não teve o mesmo sucesso. Luiz bateu pro gol, espalma o goleiro! Para evitar o fracasso, uma eliminação precoce, era preciso impedir a qualquer custo o gol do Táchira. E foi isso que o Rossi fez já nos acréscimos. Rossi! Saber que agora começa outra competição, é um mata-mata e de volta. Ter humildade para jogar cada jogo como uma final também é importante. E para essa nova fase, a torcida espera um outro Flamengo. Vou usar uma licença poética para acrescentar um verso a essa poesia. O tempo passou e eu sofri calado. O Rodrigo Jufo sabe o que isso significa. Afinal de contas, o rubro-negro ontem sofreu até o último minuto, hein, Jufo?
É isso, Bruno. Até o último minuto, os mais de 60, um pouco mais ali de 66 mil torcedores que estavam no Maracanã na noite de ontem fizeram um teste para cardíaco nessa vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Deportivo Táchira. Como disse o Pedro muito bem no VT dele, o último colocado do grupo com 0 pontos, estava ali quase que a passeio, pensando mais no campeonato venezuelano, aprontou para cima do Flamengo, deu dificuldade para o tricampeão da América, mas o Léo Pereira conseguiu fazer um gol que deu a vaga ao Flamengo na próxima fase, e o Rossi garantiu ali no final com aquelas bolas aéreas perigosas do Táchira e também aquela defesa cara a cara com o atacante da equipe da Venezuela. Classificação vista com muito alívio aqui no Rio de Janeiro, apesar de mais uma vez não ter conseguido a primeira colocação do grupo. É o terceiro ano consecutivo que o Flamengo, maior investimento do Brasil, o elenco mais caro, não consegue simplesmente passar em primeiro no grupo, enquanto vê rivais como o Palmeiras, o River Plate, sempre garantindo a primeira colocação com até certa folga. O Flamengo não consegue ter essa vida mais tranquila na Libertadores, mas o torcedor aqui no Rio de Janeiro tenta pelo menos pensar que a equipe evitou mais um Maracanã, só evitou mais um León, evitou mais um São Lourenço e conseguiu passar de fase, pensar na próxima fase, que é só depois do Mundial, tem um tempo aí para dar uma respirada, ainda tentar não pensar que o Arrascaeta está suspenso com 3 cartões, então também não vai atuar nessa primeira partida das oitavas de final, pensar mais no sorteio, viajar para o Mundial de Clubes, que vai ser nos Estados Unidos. A equipe viaja no dia 11 de junho, pensar nessa janela em quem reforçar. O José Boto já vem preparando esse elenco para a competição, tanto mundial quanto para o restante da temporada, e aí 3 reforços podem chegar. Tá precisando, quem pelo saiu menos uns já 3 reforços, é o Carlos Alcaraz, que está emprestado ao Everton, né? A equipe inglesa, segundo a mídia europeia, já comunicou oficialmente ao Flamengo que o jogador não vai ficar na equipe, ele vai exercer então o direito de compra. O Carlos Alcaraz vai deixar o Flamengo por ali cerca de 15 milhões de euros e mais 3 de bônus, totalizando aí, podendo totalizar 115 milhões de reais. Então, os cofres do Flamengo vão ganhar um reforço dessa grana para poder, quem sabe, contratar alguns jogadores agora nessa próxima janela, Bruno. É sempre um alívio, né, Ju? Continua aí com a gente, tá? Porque estamos colocando na tela, desenhando aquilo que você trouxe de informação. Como nas últimas 3 temporadas, o Flamengo avançou na fase de grupos, mas na segunda posição. Ô, Jailson, o que chama mais atenção? O Flamengo não conseguir se impor e ser o primeiro na fase de grupos? Ou o sufoco todo do jogo de ontem contra o Deportivo Táchira? O Flamengo não conseguiu se impor e ser o primeiro do grupo nos últimos anos, porque os grupos não eram difíceis. Os grupos, teve aquele grupo, é porque eu sou ruim de memória pra caramba, mas teve o grupo do Alcas lá, 2023. Que era a primeira, né, 2023, né? Que o Alcas e o Flamengo conseguiu perder, né? O Flamengo conseguiu Vitor Pereira ali. Com o Vitor Pereira ali até culminou depois na posterior demissão, né? Do próprio Vitor Pereira. Mas o sufoco de ontem, assim, classificou, né? Só que a primeira fase da Libertadores pro Flamengo é completamente diferente das outras competições que a equipe, né, disputou nessa temporada agora, porque a Libertadores em si, que é a régua mais alta, né? Mesmo que